Na manhã seguinte, Arya acorda sentindo o cheiro de frango frito. Imediatamente acorda Kana para avisá-la. Ela se levanta de repente, levando o cobertor junto e deixando Arya no frio. Kana se desculpa, toma a pílula do dia seguinte e em seguida devolve o cobertor, deitando-se novamente ao lado dele. Os dois conversam sobre o alarme estar quebrado, e Arya comenta que levaria para consertar depois do trabalho. Eles se beijam, e Arya pensa que o mundo pode ser cruel, mas naquele momento ele não consegue sentir isso. Enquanto seus pensamentos estiverem voltados para Kana, ele vê o mundo por outro ângulo. O coração dele está transbordando de felicidade. Ele pertence a Kana e Kana pertence a ele. Então, o mundo é belo. Mais tarde, no trabalho, Arya se surpreende ao ver Melinda aparecer, tentando esconder os machucados com óculos escuros. Ele diz que seria melhor ela ir para a casa dele, onde Kana estaria, mas pede que ela não vá mais até o local de trabalho dele. Melinda pergunta se ele não sente pena dela. Arya responde que sente, e que é justamente por isso que pediu para ela ir até a casa dele. Mas Melinda rebate, dizendo que prefere vê-lo ali, o que o deixa sem resposta. Ela então se aproxima, dizendo que ele é gentil, e tenta segurar sua mão. Arya se afasta, dizendo que vai buscar um curativo enquanto ela esperaria por ele. Mas reforça que depois disso, ela deveria ir embora. Nesse momento, Melinda tropeça e se joga em cima dele. Arya segura e pede que tome cuidado, lembrando que ela está grávida, o que a faz sorrir. Ele tenta sair para buscar uma cadeira, mas ela o impede, elogiando sua gentileza. Arya sorri com o elogio e pede que ela diga isso aos pais dele, o que faz Melinda rir e elogiá-lo ainda mais. Ela então diz, sem rodeios, que quer que ele a leve para casa e a torne sua esposa. Isso mesmo. Como se não bastasse ter destruído a vida de Kana, agora ela quer tirar até o pouco que Kana ainda tem. Melinda diz que Kana poderia se separar dele e voltar para a escola. Arya se afasta bruscamente, dizendo que ela estava louca, que ele nunca trocaria Kana por nada. Mas Melinda insiste perguntando se ele tem certeza disso, e afirma ser mais atraente que Kana. Arya, no entanto, a afasta outra vez e diz que prefere o tipo fofa mesmo que Melinda duvide. É nesse momento que Randy aparece. Ao perceber o estado de Melinda, ele a chama para o escritório, dizendo que tem um kit de primeiros socorros lá dentro, onde pode tratar dos machucados dela. Enquanto isso, Arya poderia voltar ao trabalho. Depois de cuidar dos ferimentos, Randy pergunta diretamente se foi Nico quem fez aquilo com ela. Melinda, porém, apenas o encara com um olhar enigmático, e de repente o empurra e se joga em cima dele. Diz que assim como Arya, Randy também é gentil com ela, e que como forma de agradecimento, ela vai lhe oferecer um pouco de satisfação. Então pergunta, está tudo bem para você? Porém Randy assegura e diz que não precisava, porque estava feliz com a vida dele. Isso deixa Melinda perplexa, porque todos estão recusando ela, mesmo depois de tudo que ela fez. Até o marido rejeita ela, então ele diz que talvez seja ela quem precise. Sendo assim, ele a abraça e diz para ela ser forte, e que ela pode chorar o quanto quiser, porque ninguém iria julgá-la ou machucá-la ali. Ao ouvir isso, Kana pensa que não sentia esse calor há muito tempo, então desaba em lágrimas nos braços de Randy. Ao ouvir o grito, Arya entra no escritório, mas Randy gesticula para que ele faça silêncio e pede que ele traga uma toalha e uma bebida quente. É aí que Arya explica que eles ficaram todo o final da tarde ouvindo Melinda desabafar, mas que esse gesto foi o suficiente. Porque ela não podia desabafar antes, por estar presa em seus status sociais, com um monstro que a machucava todo dia. Mas que agora ela se sentia melhor, depois de ficar sozinha por tanto tempo. Depois de um tempo, Melinda vai embora, e Arya comenta que achava que ele tinha a vida mais difícil esse tempo todo. É aí que Randy aproveita para dizer que já foi casado antes. Porque ele já tinha idade e já estava trabalhando, sua família arranjou um casamento para ele. Na verdade, ele preferia focar no trabalho e deixar o casamento para depois, mas muita gente achava estranho, por ele já ter 30 anos. Enquanto para ele estranho era se casar com quem mal conhecia. Mas como todos ao seu redor estavam se casando, ele decidiu realizar o desejo dos pais. Depois de um tempo, ele passou a achar que os pais estavam certos. Depois de passar um tempo com a mulher que ele aprendeu a amar, ele prometeu ser um bom marido. Depois disso, tudo pareceu melhorar. A carreira dele progrediu e ele passou a fazer mais dinheiro. Até a vida social deles melhorou. Mas foi quando o desastre da família dele começou. Sua esposa queria parecer melhor, sempre se exibir para o círculo social deles e por isso, passou por tratamentos que custavam muito dinheiro, sem mencionar fazer festas com amigos. Foi aí que ele precisou de dinheiro para tratar a doença dos pais, mas eles já não tinham mais dinheiro.
Mesmo com ele pegando dinheiro emprestado, não era o bastante. E a decisão de pegar dinheiro emprestado só deixou ela nervosa, dizendo que aquilo a envergonhava. No fim, os pais faleceram por ele não poder pagar um tratamento apropriado. Ele então tentou colocar a vida em ordem, sendo assim, ele largou o emprego e passou a procurar por outro, para que conseguisse quitar suas dívidas. Pela primeira vez, pediu para a esposa que ela trabalhasse com ele, para que economizassem e para que recomeçassem. Ela ficou furiosa e passou a falar para todo mundo que Randy a torturava, que a mantinha trancada, não deixava ela socializar e que ela queria o divórcio. E todos acreditaram nela, e ela gostava da atenção que recebia. Até que um dia ele a pegou beijando o outro homem. E essa foi a primeira vez que ele ficou com raiva dela. Ela então chorou, mas quando ele voltou mais tarde, ela havia levado o carro e todo o dinheiro, e deixou um bilhete que dizia que por causa da forma que ele a tratou, a vida dela ficou insuportável. Mas pouco tempo depois, ele descobriu que ela foi de base em um acidente de carro, e por isso a família dela o reportou para a polícia. Randy conta que estava sozinho, e que as pessoas que estavam com ele quando ele tinha dinheiro sumiram, assim como as pessoas que o incentivaram a casar. Na verdade, essas pessoas só não queriam sofrer sozinhas, então quando a vida dele estava arruinada procuraram outro alvo. Somente os coletores de débito visitavam com frequência. E ele termina dizendo que Arya tem sorte por ter Cana. Arya concorda e diz que é grato todo dia. De repente, a porta é aberta bruscamente por dois estranhos que entram no escritório. Um deles segura Randy, enquanto o outro o ataca. Arya tenta ajudar, mas Randy manda ele ficar longe. É aí que um dos homens diz para Randy não mexer com o Sr. Gunavan, o diretor da escola, ou eles destruiriam o restaurante e trariam de volta a morte da esposa dele. Após darem o recado, eles soltam Randy e vão embora. Arya vai até ele e pergunta se ele estava bem, porém Randy estava mais preocupado com Riska. Sendo assim, os dois vão até o apartamento dela e verificam que ela estava bem, para o alívio de ambos. Randy então explica que eles estavam visitando os pais das garotas gravadas por Nico, e isso deve ter irritado o diretor. Arya conclui que foi por isso que Melinda ficou naquele estado, e Randy acredita que eles não fariam nada contra Riska enquanto ela trabalhasse na escola. Randy então liga para um conhecido, e após falar com ele, chama Arya de volta. Arya pergunta sobre a professora, mas Randy apenas sorri para ele. No caminho, Randy termina sua história. Depois que a família da esposa o reportou para a polícia, ele conta que quando ficou sozinho, concluiu que as pessoas sempre lhe diziam o que fazer, mas que ele teve a chance de ignorá-las. A vida dele foi arruinada pelas próprias escolhas. Era a vida dele, então ele podia decidir o que fazer. Para sua sorte, um antigo patrão, o Sr. Lehman, que conhecia sua história, ofereceu ajuda e salvou sua vida. Ele pagou todas as dívidas de Randy, contratou um advogado para ele e até lhe deu o emprego que ele tem hoje. É aí que Randy explica que foi para ele que ligou, e que ele contrataria alguns caras para proteger Riska. Isso faz Arya comentar que esse homem parecia muito poderoso, e que achava que o diretor era quem tinha poder, já que todo mundo parecia ter medo dele. Randy diz que sempre tem alguém maior, e que se Arya tiver problemas com alguém em uma posição alta, ele deveria ser amigo de alguém mais alto, mas que o melhor é ser amigo de todo mundo. De volta ao restaurante, Arya reflete sobre essas palavras e conclui que é melhor ser bom com todos. Porque boas pessoas não precisam ter medo de encarar a vida, e cada problema pode virar um degrau para uma vida melhor. Ele então conclui que o Sr. Randy era o salvador da vida dele. De repente, Devil chama para ajudá-la, já que muitos clientes estavam atrás do milho deles. E para surpresa de Arya, havia de fato uma multidão na fila, o que o deixa muito feliz. É aí que Riska aparece e fica surpresa com o movimento. Arya a cumprimenta com um grande sorriso, e ela se oferece para ajudá-lo, enquanto Randy segura as coisas dela. E ela fica feliz por ver que a vida dele estava melhorando. Alguns dias depois, Cana estava pensativa. Ela havia acabado de falar com sua mãe, que contou que Cana sofreu um acidente de bicicleta alguns anos atrás, e foi assim que ela perdeu a virgindade. A mãe estava juntando dinheiro para uma cirurgia que iria restaurar o ímen, mas com o casamento inesperado com Arya, não foi necessário. A mãe então pergunta o que Arya acha disso e se ele pensa em divórcio, mas Cana garante que não, e que ela só queria saber como aconteceu. De volta ao presente, Cana pensava que essa conversa sobre cirurgia a fazia se sentir como um animal, e que o valor dela não devia ser determinado por isso, mas fica irritada porque todos ao redor dela são assim e que provavelmente fofocariam se soubessem que ela se casou sem ser virgem, além de insultarem ela. Diferente de Arya, que é bom demais para se deixar levar por algo assim.
Ele é compreensivo, trabalhador e a aceita como ela é. Enquanto pensava nisso, Arya a vê, e ambos correm na direção um do outro, compartilhando um abraço apertado. Kana choraminga nos braços dele, enquanto ele pergunta o que havia de errado. Ela conta que havia acabado de falar com sua mãe, e que eles não deviam ter se casado tão cedo, mas que ela teve sorte de ficar com ele. Porém, é importante conhecer com quem se está casando, ou pelo menos saber como a pessoa reage quando está com raiva ou decepcionada, pois é só assim que se decide se quer ou não se casar. Você não pode se casar porque os outros querem, porque é você quem vai passar por isso, não os outros. Em seguida, ela desabafa, pensando nos defeitos que a outra pessoa pode ter. Arya diz que é um pouco tarde para pensar nisso, mas ela diz que a mãe a inspirou a se sentir assim. Em seguida, conta como perdeu a virgindade, e Arya fica surpreso ao saber que a mãe dela queria que ela passasse por uma cirurgia. Kana diz que é mais do que um ímã e começa a listar suas qualidades, que vão desde sua bondade, personalidade e até seu cabelo. Arya sorri, pensando que talvez eles tivessem que passar por tudo isso, e que foi como ser jogado debaixo do ônibus. Afinal, só se conhece a pessoa depois que se casa com ela. Será que a pessoa com quem você se casou te salvaria se você estivesse prestes a ser atropelado, ou ela se salvaria? E que não se pode confiar em alguém tão rápido nem em amor à primeira vista. Mesmo assim, o capítulo termina com um momento romântico entre eles. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenham gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E até a próxima!